Portanto, vamos começar agora a nossa sessão de divulgação. Agradeço muito a vossa presença, é um esforço que fazemos em estar aqui nesta hora, primeiro novamente online e depois com um sol maravilhoso que poderíamos andar a passear. Penso eu que estará sol em todo o país e espero que esteja muita gente de diferentes pontos do país a assistir. Esta sessão vai ser uma sessão pequena, vamos ter mais sessões mais concentradas em termos de algumas explicações que vocês depois se poderão inscrever, caso tenham dúvidas. Nesta sessão eu tenho a companhia do meu colega João Gomes, que está na regia a gerir aqui a nossa apresentação, do meu colega Manuel Fernandes, que estará a partilhar comigo a sessão e vai apresentar uma parte da sessão. Eu, que sou Ana Paula Alves, portanto, nós somos da equipa da educação escolar. Esta sessão é dedicada ao ensino escolar, embora o KA 210 possa também ser submetido para os adultos ou para o profissional, mas a sessão hoje será apenas sobre a questão do escolar. E, portanto, vamos dar início. Nós queríamos, essencialmente, antes de começar e antes de abordar as especificidades destas parcerias de pequena dimensão, queríamos alertar-vos para a nova estrutura do programa Erasmus. Portanto, o programa Erasmus mudou em relação ao que estava no ano de 2020. Nós temos agora um programa que vai durar entre 2021 e 2027. Estas situações, estas possibilidades de vocês se candidatarem às parcerias de pequena dimensão vão continuar a existir ao longo dos diferentes anos e provavelmente 2 vezes no ano, como acontece este ano. Mas aquilo que nós queremos essencialmente focar e lembrar é que este programa está muito vocacionado para as questões da inclusão, das energias renováveis, do verde e da digitalização, mas no nosso caso, e hoje queríamos focar muito isso, a questão da inclusão. E este programa é sobretudo no sentido de ajudar a mudar um bocadinho as ideias que cada um de nós vai tendo sobre os diferentes públicos, ajudar a construir pontos nas comunidades. Portanto, esta possibilidade que vocês têm agora de fazer parcerias com outro tipo de organizações que não a escola, portanto, nesta ação e neste novo programa é mais fácil fazer parcerias com outro tipo de organizações, portanto não precisam de se limitar à escola, têm que olhar para o público que querem intervir. Este programa quer ajudar a mudar a perspectiva, nós olharmos de forma diferente para as dificuldades que os nossos públicos têm, de forma a que eles possam participar e envolver as diferentes comunidades. Tem também como objetivos, como vos disse inicialmente, trabalhar as questões da diversidade e do acesso. Portanto, a grande ideia é remover obstáculos para que todos na comunidade, nas nossas escolas, nas organizações, possam de alguma forma participar neste programa. A Comissão tem uma grande abrangência em relação às questões da inclusão, engloba não só os aspectos da deficiência, mas também da saúde, a questão dos obstáculos que se criam às pessoas pela formação e ensino. Vocês sabem e sentem que muitos jovens saem da escola sem terem terminado a formação e, portanto, o que precisamos é também chamar novos públicos a estes projetos. A questão dos obstáculos culturais, portanto, as diferentes culturas que podem fazer um entrave no acesso a estas dinâmicas da participação dos projetos europeus. Obstáculos geográficos, portanto, todas estas categorias, estas dimensões que eu enumerei, têm a ver com as questões da inclusão e a Comissão pretende muito que os projetos que vão ser candidatos agora abordem estas temáticas. A outra grande questão também, a Comissão Europeia está a desenvolver a área europeia da educação, onde está a gerar e a lançar várias iniciativas e o que pretendem também é que as escolas se internacionalizem, as escolas se aproximem das suas congêneres europeias e de outras organizações e desenvolvam projetos criativos, inovadores dentro das escolas, dando acesso aos diferentes públicos que existem na sociedade.
Nós vamos falar, e portanto vamos passar agora a enumerar os pontos que vamos falar um bocadinho da tipologia destas parcerias, quais são os países elegíveis, as prioridades, portanto as parcerias de pequena dimensão, elas têm características próprias, vamos falar um bocadinho dos olhares inclusivos e dar umas notas finais. Portanto, em relação à ação-chave 2, portanto, o programa Erasmus divide-se em diferentes ações e neste caso nós estamos a trabalhar só com a ação-chave 2, que são parcerias. Neste caso, vocês podem ver aí no título do slide, parcerias para a cooperação, mas centradas só nas questões da pequena dimensão, ou seja, as parcerias de cooperação em que permitia mais organizações e uma verba diferente, é anualmente que é lançada essa candidatura e que neste momento está fechada. E nós colocamos o encerrado PT para que, quando vocês acederem aos formulários na página da Comissão, podem verificar que estão abertas diferentes ações, mas a ação chave 2 de cooperação não está aberta para Portugal, ou seja, vários países puderam fazer nova candidatura ainda este ano, mas no caso de Portugal, a única candidatura que está aberta na ação-chave 2 é as parcerias de pequena dimensão. As parcerias de pequena dimensão visam as organizações que têm menos experiência, organizações mais pequenas, em que a estrutura da candidatura é mais simples e que ajudam de alguma forma a comatar algumas das barreiras que as organizações possam ter ou possam sentir pelo facto de estarem a preencher um formulário com muitas questões. E neste caso é sobretudo para uma candidatura simples para que possam encontrar um parceiro e avançar com um projeto. É para apoiar a inclusão, como falei no início, e também para apoiar a cidadania europeia, no sentido de que cada um de nós, dentro das organizações, se construa como cidadão europeu e aprenda a lidar com as diferenças da Europa. Elas podem também, um dos objetivos das parcerias de pequena dimensão é ajudar a contribuir com mudanças ao nível das redes transnacionais e também promover sinergias locais. Como disse há pouco, antigamente o foco era só as escolas, neste momento não. As escolas podem se ligar a outro tipo de organizações, quer em termos locais, quer em termos internacionais, e promover projetos alargados dentro da comunidade. Elas têm obrigatoriamente, e vocês vão encontrar isso no formulário, o formulário está online, aparecem os campos que vocês têm que preencher e as obrigatoriedades, e neste caso vocês têm que obrigatoriamente escolher uma prioridade horizontal e uma específica em relação ao domínio do ensino escolar. Nós já vamos ver mais à frente quais são as referências. Estes são os países com quem vocês podem fazer o projeto. É essencial que vocês encontrem um parceiro dentro dos que pertencem à União Europeia. São esses que podem ser os vossos parceiros para que a candidatura seja aceita. Basta encontrar um parceiro. Depois podem acrescentar outros de outras dimensões ou outra organização, mas tem que essencialmente ter um parceiro da União Europeia. Só assim é que podem assumir a candidatura. Chamamos a atenção também para a questão da Inglaterra, que a Inglaterra, como vocês sabem, devido ao Brexit, já não faz parte da União Europeia, portanto ele entra como um parceiro, de um país parceiro, não é um candidato. E, por exemplo, no caso, para dar um exemplo mais fácil, imaginem que vocês têm uma escola ou uma organização inglesa que tem uma metodologia muito interessante e que vocês gostariam de fazer uma parceria com eles para trabalharem essa metodologia. Se forem só vocês, portugueses, com o Inglaterra, o projeto não pode ser aceito. Portanto, têm que encontrar dentro dos países da Comissão Europeia e depois acrescentar o Reino Unido com regras diferentes em relação aos que pertencem à Comissão Europeia.
Nós, eu não sei se repararam, mas, portanto, eu também aproveito para dizer que esta apresentação vai estar disponibilizada no nosso site, no site da agência, e, portanto, vocês vão poder consultar, inclusive as páginas onde vêm determinadas referências que o Guia Erasmus explica um pouco mais, de forma mais compacta, as diferentes regras. Estas são as prioridades horizontais, portanto, obrigatoriamente, dentro do vosso projeto, uma destas prioridades horizontais tem que entrar, a inclusão e diversidade, ou ambiente, clima e sustentabilidade, ou transformação digital, ou participação ativa na vida democrática. Tem que, obrigatoriamente, colocar uma destas prioridades. Depois, ao nível nacional, a Comissão permite que haja uma interligação entre as prioridades nacionais e as prioridades da Comissão Europeia, mas de forma que elas sejam muito em sintonia. E neste caso, vocês têm a inclusão social, o desenvolvimento de práticas inovadoras na era digital, o desenvolvimento de metas ambientais e climáticas e a ajuda a educadores, animadores juvenis, dirigentes pedagógicos e pessoal de apoio. Portanto, há uma possibilidade de o vosso projeto, tendo em conta sempre as prioridades horizontais, isso não podem deixar de ter, focar um bocadinho nas prioridades que estão ligadas às políticas públicas do nosso país. Aqui, como eu vos disse há pouco, tem as prioridades específicas no domínio do ensino escolar, portanto, como referi, vocês têm que obrigatoriamente escolher uma prioridade horizontal e também têm que escolher uma dentro do ensino escolar. Têm que fazer que o vosso projeto tenha uma ligação com as políticas portuguesas e europeias. Neste sentido, têm aqui a possibilidade de contribuir para lidar com as desvantagens de aprendizagem, abandono escolar precoce e baixa proficiência em capacidades básicas, apoiar professores, líderes escolares e outras atividades de docência, desenvolver competências-chave, promover uma abordagem abrangente para o ensino e a aprendizagem das línguas, promover o interesse e a excelência em ciência, tecnologia, engenharia, matemática, STEM e a abordagem STEM, que também inclui a arte, desenvolver sistemas de educação e cuidados na primeira infância de alta qualidade, e aqui aproveito para fazer uma chamada de atenção, que é muito importante que os educadores e o pré-escolar participem nestes projetos, e portanto, a experiência que nós temos do programa anterior, sentimos que o pré-escolar não aparece muito. A creche, o pré-escolar, são tudo organizações que podem entrar, e no caso dos nossos agrupamentos, que temos sempre o pré-escolar incluído nos agrupamentos, é extremamente importante que eles participem, que se envolvam, construam projetos, porque podem fazer um projeto de parceria com uma creche, um jardim de infância, um pré-escolar de outro país e desenvolverem uma metodologia que pode ser trabalhada em conjunto. Depois também reconhecer os resultados da aprendizagem para os participantes na mobilidade para fins de aprendizagem transfronteiriça. Também a valorização de encontrar parceiros próximos que podem estabelecer um projeto e que facilita, talvez em termos de deslocações, mas que têm metodologias ou estratégias ou inovações nas suas escolas que podem ser uma mais-valia nesta troca. Portanto, esta é a segunda fase em relação às parcerias de pequena dimensão. Como disse há pouco, as parcerias de cooperação neste momento estão encerradas em Portugal, embora apareça no site da Comissão Europeia a possibilidade de candidatura. Em Portugal não podem submeter candidatura para as parcerias de cooperação, mas podem ser parceiros. Imaginem que algum país quer entrar convosco nesta parceria de cooperação, não há problema. A candidatura a ser feita por vocês só pode ser a uma parceria de pequena dimensão neste momento, que é uma segunda fase e que vai terminar a 3 de novembro. Elas têm características próprias, portanto, são diferentes daquelas que falei inicialmente, que não estão abertas. Tem um orçamento em que vocês escolhem ou 30 mil euros ou 60 mil euros para desenvolver as vossas ideias em conjunto com os vossos parceiros, e vocês são os candidatos, são vocês que recebem o dinheiro todo e que distribuem pelos parceiros. Pode ter uma duração entre 6 meses a 24 meses, e o número de organizações, o mínimo, como já referimos anteriormente, são 2 organizações de 2 países diferentes. Portanto, às vezes nós temos recebido algumas chamadas
a questionar e dizer, posso ser eu uma escola do Norte ou uma escola do Sul? Pode ser, desde que haja um país da Comissão, da Comunidade Económica Europeia, da Comissão Europeia, a ser vosso parceiro. De outra forma, não podem candidatar-se. Depois, há regras, não é? Uma das regras essenciais é vocês inscreverem a vossa organização no portal de registro das organizações. Vocês, nestes slides, vão ter os links para aceder a todas estas plataformas. Portanto, a Comissão organizou uma plataforma onde vocês podem inscrever a organização e, em simultâneo, candidatar-se aos projetos. Verificar se cumprem os critérios do programa, portanto, as organizações têm que estar relacionadas com a educação e com a formação. Muito importante, se são organizações que não são públicas, a questão das condições financeiras é uma regra, ou seja, verificar, e vocês, isso é uma questão que podem perguntar às pessoas ligadas à parte financeira da vossa organização, se em termos das políticas públicas a vossa organização tem estabilidade financeira para que se possa candidatar e depois preencher e submeter o formulário de candidatura. Como vos disse, tem ali o link para a plataforma. A partir desta plataforma, vocês inscrevem a vossa organização, acedem às candidaturas, preenchem a candidatura e submetem. Ela também tem informações sobre outras possibilidades diferentes. Portanto, é um portal único, onde vocês têm depois diferentes separadores em que podem escolher as diferentes ações onde querem registar a vossa organização e candidatar-se. Vocês veem que têm ali a ação-chave 1 e a ação-chave 2, neste momento o que vos interessa, porque é o que está aberto, disponível, é a ação-chave 2 para as parcerias de pequena dimensão, embora também esteja aberto, sim, vai fechar agora, peço desculpa, a 29 de outubro, penso eu, a ação-chave 1, que esteve um tempo aberta para a acreditação. Portanto, isso é outra ação, que não vamos falar agora, só das parcerias de pequena dimensão. Esta é a imagem que vocês têm, se entrarem por aquele portal que viram ali o link, é a imagem que vocês têm. Como veem, têm duas opções em relação à educação escolar. Veem que tem ali KA 210, STH, quer dizer School Education, Small Scale Partnerships in School Education, tem a data onde vai terminar, vem cá embaixo, naquela imagenzinha da mesinha sem corte, quando é que termina a candidatura. Atenção à hora de entrega da candidatura, porque é a hora de Bruxelas, não é a hora portuguesa, e isso é muito importante, e quem está nos Açores ainda tem que ter mais atenção. Portanto, estão ali os dados essenciais e vocês aplicam, portanto, inscrevem-se nesta parceria de pequena dimensão. Como eu disse há pouco, a Comissão quis, neste programa, permitir uma candidatura mais fácil, sem tanto questionamento dentro da candidatura. Nós temos feito algumas sessões de apoio, fizemos, portanto, na candidatura anterior, e fizemos um pequeno vídeo onde vocês que têm aqui na imagem, vocês veem o link, podem consultar neste vídeo os diferentes passos da candidatura. Estão lá os exemplos, portanto, neste vídeo vocês vão encontrar as candidaturas para a cooperação e para a pequena dimensão, escolhem a pequena dimensão e veem passo a passo as diferentes etapas de preenchimento do formulário. Caso fiquem com dúvidas, e aconselho-vos vivamente, depois desta apresentação, irem procurar e verificar, e se estão mesmo interessados em candidatar-se neste prazo, nós, como vos disse, no dia 12 vamos fazer sessões mais pequeninas, de forma que vocês possam colocar questões muito específicas ligadas a este
participação nas parcerias de pequena dimensão e, portanto, vocês, se acham que depois de verem o vídeo, depois desta sessão ficaram um bocadinho confusos, inscrevam-se no dia 12, que nós fazemos sessões mais pequeninas, onde vocês vão poder dizer as dúvidas que têm de uma forma mais acessível. Neste momento, penso que vocês podem no chat colocar algumas questões que depois vamos tentar responder, não a todas, porque não será possível, devido ao número de pessoas inscritas, mas dar algumas ideias em relação a algumas questões que sejam colocadas. Aqui são as 4 etapas fundamentais no caso de vocês se inscreverem numa parceria ou se quiserem candidatar e fazer um projeto numa parceria de pequena dimensão. Tem que pensar, sobretudo, inicialmente, que questões é que vocês querem ver resolvidas e é por isso que vocês se vão ligar com alguém, algum país ou alguma organização da Comissão Europeia no sentido de encontrar uma resposta a uma dificuldade que vocês têm na vossa organização e isso é importante que seja clarificado também na candidatura e eles perguntam isso, porque é que têm necessidade de fazer este projeto. A fase da preparação, onde vocês vão também delinear aquilo que pretendem fazer ao longo do tempo que prevêem fazer aquele projeto. Lembram-se que pode ser entre 6 meses e 24 meses, portanto, se escolherem um projeto de 6 meses, serão feitas umas atividades, 24, claro que serão outras. Depois, a implementação das atividades, que envolvem a tal movimentação para visitar as outras escolas e trabalhar com os parceiros das outras escolas, e o acompanhamento, que vocês também devem pensar nele enquanto estão a elaborar a candidatura, como é que vão fazer ao longo do projeto o acompanhamento para que as coisas se realizem conforme vocês têm mais ou menos previsto. Lembrem-se que isto é sobretudo e essencialmente para organizações que têm pouca experiência, que estão pouco habituadas a fazer projetos europeus e é no sentido de se lançarem nesta aventura e têm que pensar nos objetivos que pretendem alcançar, quais são as atividades que vocês vão realizar para alcançar esses objetivos e os resultados que esperam encontrar. Portanto, isto, no fim de contas, são as 3 fases mais importantes que estão na candidatura em que vos pedem para esclarecer, portanto, a Comissão e os avaliadores externos, porque são eles que vão ver a candidatura e são eles que vão avaliar o que é que vocês pretendem fazer, como é que pretendem alcançar e os resultados que esperam atingir. Agora um pequenino resumo, que é muito importante, não se esqueçam das questões que escolha de uma prioridade horizontal, mas que é muito importante que dentro das prioridades horizontais vocês tenham em mente que estas 3 são muito importantes. A sustentabilidade ambiental, a inclusão e a diversidade e a dimensão digital. Agora, como vos disse, nós somos vários colegas aqui da agência a trabalhar nestas questões da educação escolar. O meu colega Manuel Fernandes vai passar a apresentar um pouco dos critérios de seleção destas candidaturas. São estas aventuras. Ok. Estas coisas da tecnologia. Sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Nós tentámos desta vez fazer uma apresentação mais simples e reparti-la de tal maneira que possamos fazer no dia 12 grupos mais pequeninos, vamos fazer 4 sessões para explorar o formulário. Sendo que o ponto de partida destas candidaturas é basicamente para cativar novos players para o programa. Ou seja, aquilo que se pretende é que as escolas trabalham no setor escolar, mas que há um conjunto de outras organizações que têm um contributo fundamental para o sistema escolar e que esta é a sua porta de entrada. Portanto, não sei exatamente, porque esta coisa de estar em virtual não vemos o rosto das outras pessoas, parece que não há comunicação, mas imagino que grande parte da nossa plateia sejam escolas e sejam professores. Agora, é quase um pedido que vos estou a fazer em direto, eu costumo dizer isto, às vezes até me podem levar a mal, as escolas por si só, às vezes têm um conjunto de barreiras que não são só os muros das escolas, são um conjunto de barreiras invisíveis e que essas, o aluno
o nosso estudante, a nossa criança, trabalha com várias organizações em torno da escola. Ele faz parte do grupo coral, ele canta não sei onde, ele aprende música, ele faz desporto. E todas estas organizações contribuem para o seu bem-estar e para o seu desenvolvimento psíquico e motor. Por que não pegar nessas organizações também, porque elas agora podem entrar plenamente e, no fundo, fazer parcerias com outros países da União Europeia para ver quais são os resultados. Sei lá, perguntem aos austríacos quais são os resultados das crianças todas terem música e quais são os seus resultados na área da matemática. Ou perguntem a alguém que faz desporto quais são os seus resultados escolares, de forma a que o seu comportamento melhora. Portanto, aquilo que se está aqui a tentar, e quando a Paula fez, e muito bem, este discurso da inclusão, a inclusão não pode ser uma retórica. Nós somos 27 Estados-membros, mais uns quantos candidatos. E como vocês percebem, a Europa neste momento está a abanar um bocadinho com as suas diferenças. Isto foi muito claro na história da pandemia, em que houve um claro fosso entre países, em que houve um claro fosso entre público e privado. Portanto, e o setor escolar é aquele em que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos alunos, no fundo, fazem a sua maturação e o seu desenvolvimento intelectual. E a escola tem que também abrir isso. Isso não é uma crítica, quem me conhece sabe que eu sou um amante incondicional da escola, não é? Agora, nós simplificámos tudo isto, mas agora coube-me a mim o papel de mauzinho. Não faz mal, eu faço esse papel de mauzinho, que é para vocês não terem nenhuma desilusão. Obviamente, vocês vão concorrer. Os nossos fundos são escassos, nós não temos possibilidade de aprovar todas as candidaturas. Portanto, vocês têm que espelhar na candidatura um conjunto de dimensões para que nós a possamos financiar, tendo a certeza de que ela vai correr bem. E isso tem a ver com o próprio desenho do projeto. As candidaturas, quando entrarem, vão ser entregues a avaliadores externos e vocês vão ter estas 4 dimensões de avaliação, que eu vou escalpelizar um bocadinho para vos dar algumas pistas. 30 pontos para a relevância do projeto, outros 30 pontos para a qualidade do projeto, a forma como vocês o desenham e vão implementar, 20 pontos para a qualidade do trabalho colaborativo, quem são os vossos parceiros, que equipas é que dispõem, e 20 pontos para as medidas de monitorização do impacto. Vamos só escalpelizar aqui pequenas dimensões que se calhar são importantes para quando vocês desenham uma candidatura. É porque muitas vezes quando desenhamos um projeto, ele é um calendário de intenções, é uma calendarização de atividades. E como vocês sabem, um bom projeto é aquele que responde a uma necessidade sentida coletivamente, entre um ponto de partida e um ponto de chegada. Que problema é que ou problemas que eu quero resolver com um projeto? Por isso faço um projeto, não é? Se bem que a sociedade moderna funciona hoje muito por projetos, ninguém faz planeamento a longo prazo, nem nas grandes obras. Portanto, esta relevância do projeto tem que ter uma clara articulação com os objetivos. Os objetivos respondem a necessidades sentidas. Que grupos é que eu quero atingir? O que é que eu quero modificar no meu território educativo? E esta articulação clara com as prioridades. E a Paula falou disto sobre a história das prioridades horizontais. Lembrem-se que é muito relevante na avaliação de qualidade da candidatura se vocês abordarem a prioridade de inclusão e diversidade. Eu tenho 59 anos, estou a ficar velhinho, não é? Não tarda nada, reformo-me, estou a brincar com vocês para tornar isto mais ligeiro, mas eu ouço falar de inclusão há anos, desde que eu comecei a dar aulas aos 18 anos. E continua sempre a existir qualquer coisa que não está a funcionar, porque o nosso aluno é diferente, pois ainda bem que é diferente, estamos numa Europa com 27 Estados-membros, todos diferentes, formas de pensar diferentes. Agora, o papel, eu não queria só estar a colocar este discurso nos professores. A diferenciação pedagógica é uma coisa que vocês conhecem, não é? Incluir todos, inclusive o sobredotado, que implica que eu tenha que ter uma diferenciação pedagógica que provavelmente eu vou me sentir muito aflito. Mas nestes programas, numa Europa que precisa de incluir todos, é importante que vocês, na relevância, abordem a prioridade de inclusão e diversidade. E abordar uma ou várias prioridades europeias no contexto nacional. As prioridades no contexto nacional estão muito, digamos que, ancoradas nas prioridades
transversais. Depois perceberem também, e têm que o descrever, porque a vossa candidatura está muito bem concebida na vossa cabeça, mas vocês têm que a expressar num formulário. Nem alguém vai ler, nem alguém vai ter que ficar convencido que aquele projeto é um projeto que merece financiamento. Qual é o perfil, qual é a experiência das organizações? Quais são as atividades das organizações que são relevantes para o domínio desta candidatura? Se eu fizer uma candidatura na área da música, obviamente eu tenho que ter um parceiro que seja um expert na área da música ou que tenha experiência no ensino de música a crianças. Olha, se eu quiser trabalhar no pré-escolar, porque a Ana Paula chamou muito bem a atenção, no pré-escolar parece um parente pobre destes projetos. Portanto, o perfil das organizações tem que responder àquilo que é o desenho do meu projeto. E de que maneira é que a vossa candidatura proporciona um valor acrescentado ao nível da União Europeia? Porque eu posso fazer as mesmas atividades de um projeto sem ser em parceria transnacional. Porque vocês têm um projeto em parceria transnacional. De que forma é que vocês conseguem demonstrar que participando num projeto com os colegas espanhóis, numa fronteira aqui de Portugal, com a Espanha, ou com os austríacos, isto vai no fundo, beneficiar o vosso projeto? Ou seja, qual é a capacidade de cooperação para criar redes? Hoje é muito importante a criação das redes. Depois, 30 pontos que vocês têm que olhar, que é para a qualidade do projeto, desenho e implementação. Vocês podem ter um conjunto de atividades muito bem listadas, mas elas podem não estar correlacionadas. Os objetivos respondem a necessidades que foram identificadas. E eu nem preciso neste momento que vocês façam um diagnóstico de necessidades, ok? Isso fica para projetos de maior aporte financeiro. Mas preciso que haja uma correlação direta entre objetivos e necessidades. Preciso também que as atividades sejam acessíveis e inclusíveis e abertas a pessoas com menos oportunidades. Eu temo, porque, pronto, se calhar tenho confiança com alguns de vocês que já me conhecem ou já nos conhecem, eu temo que nós possamos estar a fazer muitas vezes projetos de igual índole. Não, eu gosto muito do Corner Erasmus e do Corner Comenius, para aqueles que vêm do tempo do Comenius, mas ok, eu preciso de mais, eu preciso dar este salto cognitivo. Eu preciso que todas as crianças, todos os alunos daquela escola, todos os players ao lado que trabalham com o setor escolar, as atividades sejam para eles pensadas para que todos possam participar. Ou seja, temos que ter atividades acessíveis, inclusíveis e abertas a pessoas com menos oportunidades. E atenção que as menos oportunidades são muitas coisas. Nós temos 2 regiões autónomas, temos o Corvo com 400 e tal habitantes, aquelas crianças provavelmente têm muita dificuldade de sair dali. Portanto, essa barreira geográfica tem que ser considerada num projeto. Não é só a deficiência cognitiva ou física, porque essas muitas vezes com mecanismos alternativos de comunicação nós resolvemos isto no caso da comunicação. Portanto, eu preciso que o projeto seja desenhado naquilo que vocês, professores, sabem fazer bem, ou que as organizações sabem fazer bem. É como incluir todos. Eu dou-vos este exemplo. Muitas vezes eu tenho um miúdo que está numa escola e tem péssimas notas, mas é o melhor aluno na música na banda filarmónica lá do sítio. Mas a música na escola, eu primeiro ciclo tem negativa. Alguém me explica como é que isto funciona? Não é? O miúdo, se calhar, desfila em público no meio daquela banda filarmónica e ele é excelente. Porquê é que tem negativa a música naquela escola? Bem, ok, é só para vos desafiar. A metodologia. Qual é o vosso plano de trabalho? Que recursos precisam para cada atividade? Porque agora vocês não têm, como tinham antigamente, bandas de distância, subsistência. Não, vocês têm que dizer, eu vou fazer esta e aquela atividade e preciso deste financiamento para isto. Ok? E o financiamento, como vocês sabem, são 2 pacotes, ou 30 mil ou 60 mil, e vocês têm que ver qual é o mais adequado, têm que fazer as vossas contas, fazer consultas de mercado, isso tornou mais simples a própria candidatura. Em alguns casos, para quem já está muito habituado, tornou mais difícil. A integração de ferramentas digitais. Para o reforço ou pela alternativa às atividades físicas, a pandemia vem ensinar-nos isto. Mas já há muitos anos que se falava disto. Sei lá, a maior universidade do mundo, a Fénix, é toda digital. Não é? Portanto, nós tivemos que responder à pandemia com alternativas digitais. E estamos todos à procura do quê? Do voltar ao normal.
E depois, quando voltarmos ao normal, acontece mais alguma e ficamos outra vez na mesma. Não pode ser. Os projetos têm que ser desenhados já nesta perspectiva. E o projeto está concebido de uma forma respeitadora do ambiente e integra práticas ecológicas nas diferentes fases do projeto. Dou-vos só um exemplo. Imaginem que vocês têm uma parceria com os franceses. E por que raio é que têm que ir de avião? Por que não vão de comboio? Não é uma prática mais ecológica, ou seja, pequenos exemplos que vos estou a dar para vocês, no fundo, poderem ter um projeto em que aquelas dimensões todas do digital, da sustentabilidade ambiental, da inclusão estejam lá, ok? Pronto. Este é apenas um pequeno exemplo. Uma outra dimensão, que é a qualidade do trabalho colaborativo. Que equipa é que eu tenho? Quem são os meus parceiros? Como é que eu distribuí, na própria candidatura, distribuo o trabalho? Qual é o perfil das organizações? E, acima de tudo isto, é muito importante que o projeto inclua novos intervenientes não habituais. Não é? Organizações menos experientes na ação. Eu passo a vida a dizer isto, eu tive teatro no 9º ano de escolaridade, no antigo Liceu Passos Manuel. Eu sei que a partir daí eu tornei-me um ser humano diferente, porque o teatro me libertou de um conjunto de amarras e eu passei a ser melhor aluno até a outras disciplinas, não é? Quer dizer, é como os austríacos e a música, a relação da matemática com a música, portanto, precisamos de desempoeirar aqui alguma coisa e perceber que nós temos que trabalhar com todos, numa prática inclusiva de projeto, não é? Como é que a distribuição de tarefas demonstra um empenho e contributo ativo de todas as organizações participantes? Vocês podem ter um projeto muito bem pensado na vossa cabeça, mas ele tem que estar explanado, ele tem que estar escrito para os avaliadores serem convencidos de que vocês estão a fazer o caminho certo. Depois que vocês têm mecanismos eficazes de coordenação e comunicação entre as diferentes organizações. Hoje as redes permitem-nos fazer isto de forma muito mais fácil, não é? Depois, uma das dificuldades maiores são normalmente as medidas de monitorização do impacto. Ou seja, é-vos perguntado hoje quais vão ser os resultados e os impactos do vosso projeto que vocês desenham hoje daqui a 2 anos. E isso é sempre muito difícil para vocês. É óbvio que se vocês fizeram um vulgar e simples diagnóstico de necessidades, sabem qual é o vosso ponto de partida, sabem onde querem chegar. Então, os impactos é onde eu quero chegar. Ou seja, estes impactos têm que, no fundo, ser fortes, têm que ter dimensão nos participantes, nas organizações, na própria comunidade, não é? E uma outra dimensão que é muito importante, que é a divulgação e partilha dos resultados. E provavelmente nós não estamos a fazer, mas não é só aqui no programa Erasmus, é no sistema escolar na sua totalidade, não estamos a fazer a partilha de resultados. Nós que fazemos avaliação de projetos, muitas vezes encontramos práticas completamente inovadoras, excelentes, mas que ficaram naquela organização, não é? E que não passam. Agora, e isso é importante, porque estamos a falar de financiamento público, estamos a falar de financiamento que até é generoso em muitas circunstâncias, mas aquilo que nós conseguimos na empiria descobrir e modificar práticas, é importante, que eu passo aos outros colegas. Portanto, é esta dimensão que foi aqui escalpelizada e que depois, quem quiser estar presente, se virem o filme que nós temos disponível, em que, no fundo, escalpeliza estas dimensões, mas dentro do próprio formulário. Se te ficarem com dúvidas, nós no dia 12, então, faremos sessões mais pequeninas, com grupos mais pequenos, para podermos realmente trabalhar de forma mais próxima. Ou seja, resumindo tudo isto que eu vos estive a dizer agora, vocês têm claramente que articular objetivos com atividades, e as atividades vão produzir determinados resultados. Esses resultados vão ter determinados impactos, e têm que ter impactos nos nossos participantes, alunos ou não, na comunidade com a qual estou a trabalhar, na região. Portanto, é sempre isto. Vocês têm que andar no desenho da candidatura sempre aqui, entre diagnóstico de necessidades, ok, para responder a este problema eu vou determinar determinados objetivos. Para cumprir estes objetivos eu vou elaborar determinadas atividades. Até podem ser atividades de caráter nacional, sem vocês irem fisicamente ao outro lado. Mas também podem ser atividades de mobilização internacional. Os resultados têm que aparecer. Senão, o que é que vocês têm que fazer durante o vosso projeto? Corrigir a rota. Por isso é que têm que ter um mecanismo de medição dos resultados, para perceber se estão a chegar lá ou não. Se eu não determinar isto, eu vou chegar a um sítio que eu não sei qual é.
O projeto foi ótimo, mas você determinou que queria chegar ali. Não, mas foi ótimo. Estão a perceber esta dissonância clara entre as coisas? Portanto, objetivos, atividades, resultados, em permanência. Depois, a Paula também já chamou a atenção para isto. Como sabem, nós temos então esta segunda fase, a 3 de novembro de 2021, para as parcerias de pequena dimensão. Podem optar por um projeto de 6 meses até 24 meses, no mínimo 2 países, no mínimo 2 organizações de 2 países diferentes, sem número máximo. Lembrem-se que vocês vão ter um aporte financeiro que é pequeno, é um pacote de 30 mil euros ou de 60 mil euros. Agora, se quiserem ter 10 parceiros, podem ter. Agora, não vão ter dinheiro para estas atividades, muitas vezes, de mobilidade física entre os diferentes países. Portanto, estes 2 patamares à escolha. No mínimo, nas prioridades, têm de escolher uma prioridade horizontal ou, no mínimo, uma prioridade do ensino escolar. Se o vosso projeto vier a ser aprovado, significa que as atividades vão começar entre 1 de março de 2022 até 3 de maio de 2022. Isto deve ser expresso na própria candidatura. Há um espacinho em que vocês dizem: quero começar o meu projeto nesta data, não é? Até porque os calendários escolares dos países europeus são diferentes, existem muitas vezes algumas tensões. Por exemplo, os franceses começam muito cedo, logo a 1 de setembro estão a começar e querem logo fazer atividades com os portugueses que entraram ao trabalho muitas vezes, aos professores. A 16 ou coisa parecida, estão ali no fundo a ver como é que a coisa vai funcionar. Portanto, estas são as regras mínimas. Depois, lembrem-se que não tem um mês, não é? O prazo de candidatura é 3 de novembro de 2021, 12 horas de Bruxelas, ou seja, 11 horas Portugal continental e região autónoma da Madeira, 10 horas nos Açores. Atenção a isto, quer dizer, não deixem para o último dia, para o último minuto, porque isto gera em nós também algum stress. Vocês ligam aflitos, não conseguia, caiu a net, não há luz, quer dizer, mas isto é um bocadinho à portuguesa, não gosto de dizer isto, mas deixamos sempre tudo para a última da hora, ou muitas vezes queremos ser excessivamente perfeccionistas e não lançamos uma candidatura a tempo e horas. Vocês podem sempre submeter uma segunda versão da candidatura, desde que ela entre dentro deste prazo. Não se esqueçam destes prazos de apresentação da candidatura. Globalization has made academic education accessible to more and more people. And more people means more different kinds of people. Diversity is a fact of life, and therefore it is a fact of FEB too. What is diversity? Diversity is not the exception, it is the norm. Obviously, it concerns topics like language, nationality, and culture. But it also relates to subjects like gender, sexual orientation, socio-economic backgrounds, geography, work experience, generations, education, religious or spiritual affiliation, different abilities, and skin color. And we could go on and on. These aspects of diversity influence our identity, and therefore our behavior. The impact of diversity can be overwhelming, but inclusion helps us to respond to diversity in the best possible way. It can be hard work, but we can benefit from its possibilities. For example, research shows that diverse teams are more productive and more creative, and therefore more likely to come up with innovative ideas. Diversity also helps people to think and act outside the box. It reduces fear of standing out. Diversity helps to make a difference and to have a real global impact. We can make the best of these possibilities by being inclusive. What is inclusiveness? Being inclusive means that one acknowledges and actively engages in diversity, so that everyone feels like they belong. In an inclusive environment, there is a balance between minorities and majorities. This requires attention for those who may be unintentionally excluded. It is important to have the courage to talk about it if things don't work out, and to provide an environment in which this can be done. How can we provide a safe environment for everyone? First, we have to acknowledge that everybody is unconsciously biased. Our brain automatically classifies elements of our surroundings. These classifications are useful cognitive shortcuts that help to understand a situation quickly. Please note, this is a natural process. Being aware of your own unconscious biases is already a major step in the right direction.
This awareness can help us understand our behavior. Inclusiveness is not just a problem of individuals, it is a community's responsibility. The other shouldn't just adapt to the existing group, it should be the other way around too. By being responsible together, we can create an inclusive environment for everyone. Talk to each other, ask questions, share your experiences, connect through your differences. That is an inclusive environment that allows us to develop as responsible global citizens with inclusive skills within a great diverse society. That is why FEB is committed to inclusive teaching, an inclusive work environment, and an inclusive society. Obrigado, João. Podes pôr o meu ambiente de trabalho no ar e a Paula, se não te importas. Eu penso, nossa, o filme ainda está a correr. Apesar deste filme ser ligado a uma universidade, pensamos que ele é alusivo da diversidade, de como nós devemos pensar fora da caixa, e no caso dos projetos de pequena dimensão é extraordinariamente importante que vocês tenham em conta esta noção de que temos que ser capazes de derrubar os obstáculos a que os nossos alunos, as pessoas ligadas às organizações, possam participar. Uma das coisas pode ser a língua, e neste caso é importante que vocês tenham em consideração que nem todas as pessoas se sentem bem com o inglês, pensarem que vão participar numa atividade em relação a uma língua diferente, isso pode inibi-las. Portanto, quando vocês pensam num projeto que vão desenvolver para a vossa organização que tem a ver com as necessidades que vocês sentem, pensem nos diferentes obstáculos que cada um dos participantes pode encontrar e devem referir isso na candidatura. Ou seja, o meu colega falou que nós, desde há muito tempo, que vemos a palavra inclusão e a ideia de inclusão nos projetos, mas depois, na prática, quando vamos às organizações, verificamos que, de facto, essa questão não está contemplada. Aliás, tem acontecido até muito no caso das escolas, em que as pessoas a serem selecionadas para participar nas atividades são os melhores alunos, os que falam melhor inglês, portanto, tudo isto está a condicionar a participação. Tenham em conta esta ideia e que isto tem que ser transposto para o vosso discurso, a vossa narrativa quando fizerem a candidatura, porque os avaliadores vão tentar perceber se há realmente um fio condutor entre aquilo que vocês afirmam como as vossas necessidades, as atividades que vão realizar, aquilo que pretendem alcançar e se de facto a inclusão está cimentada. Mesmo que tenham dúvidas, como vocês viram aqui, é importante colocar questões, é importante ouvir as diferentes vozes que existem dentro de uma organização para que se consiga construir um projeto inclusivo e respeitador da diversidade. Não se esqueçam que é importante também pensar na preparação dos participantes, na transparência, na seleção dos participantes, e a visão da inclusão é fundamental para que o projeto possa avançar. Há aqui várias perguntas que foram colocadas no chat. O Manuel vai falar aqui fazer uma pequena introdução também a outras dimensões que são importantes considerar e já vamos responder a estas perguntas que são bastante pertinentes e importa muito clarificar algumas das questões que estão aqui colocadas. Manel, passo a palavra. Ok, obrigado. Perceberam que nós temos tido um enfoque grande na história da inclusão e da diversidade, com um guia que tem 400 páginas, em que fala permanentemente de inclusão, diversidade, sustentabilidade ambiental, digital. Nós temos que dar este salto, é muito importante que o possamos fazer. E como dizia a Paula, também muito bem, estamos a repetir, há muitos anos que falamos de inclusão, mas os multibancos continuam a não estar adaptados para o nosso cidadão com mobilidade reduzida e que utiliza uma cadeira de rodas. E ninguém me consegue explicar qual é a diferença de custo de fazer um multibanco mais baixo, não é? Para que eu possa ter acesso. Ok? Esta ideia de que, eu digo, às vezes sou provocador, mas tem que ser, nós temos que abrir aqui os nossos horizontes, não é? É óbvio que quando nós estamos a falar de projetos
com esta dimensão que envolve a formação intelectual dos nossos alunos, nós temos que conseguir fazê-lo, nem que seja pelo exemplo. Portanto, quando vocês desenham um projeto, não se esqueçam que ele tem que ter impactos nos nossos participantes e que vocês têm que desenhar um pequeno plano para quer para verificarem os impactos, mas também para permitir a transferência destes resultados para as organizações que estão no vosso território. É óbvio que uma criança, um jovem que fez Erasmus, não se esquece disso, aquilo foi uma experiência muito positiva na grande maioria dos casos. Então, em territórios mais deprimidos, de baixa densidade populacional, com grandes isolamentos geográficos, como é o caso das ilhas, e não só, se vocês forem a Torre de Moncorvo, Carrasete de Montenegro, Miranda de Douro, vão perceber que há um isolamento, que já diminuiu devido ao túnel do Marão, mas que há um isolamento marcado. Eu próprio estou a trabalhar numa região de baixa densidade em Melgaço e percebe-se, no fundo, que há um conjunto de limitações e que é importante, se calhar, esta discriminação positiva. Ou seja, o vosso projeto tem que ter esta capacidade de transferir para outras organizações aos níveis local, regional e europeu. Não se assustem com o europeu, porque vocês vão participar num projeto de nível europeu, pelo menos nos 2 países ou 3 que vocês tiverem como parceiros, essa disseminação está assegurada. Portanto, este nosso foco central no meu beneficiário, que é o aluno, não é? Quer dizer, mas isto vem lá de cima do supranacional até ao próprio aluno. É que está perfeito. Dizer-vos só uma coisa. João, desculpa, não percebi. Estás a falar comigo? Não sei se isto sou eu. Não percebi. Uma última nota, nós nas sessões de dia 12, que vocês se vão poder inscrever, nós vamos escalpelizar o formulário em função de cada grupo, pode não ser necessário, mas para aqueles que têm menos experiência nestes formulários, nós vamos escalpelizá-lo. Agora, uma última nota, que para quem não voltar a estar connosco, lembrem-se que o formulário tem um conjunto de perguntas a que vocês devem responder, os campos vão ficando verdes do lado esquerdo e vocês só têm a candidatura completa para ser avaliada quando a submeterem mesmo e vos aparecer o estatuto de OK na própria candidatura. Tem uma outra possibilidade, por exemplo, para tornar mais fácil, no fundo, pegarem na candidatura e importá-la para PDF e então tem texto corrido de várias páginas para vocês perceberem o que é que estão a fazer. Nós estaremos cá para vos ajudar, no fundo, a tirar todas as dúvidas. Volto a pedir-vos, por favor, a quem não tem experiência, veja o link que está na apresentação e que nós iremos enviar, e que vocês vão conseguir ver, passo a passo, como é que se faz a candidatura efetivamente no próprio formulário. Depois, e aqui como notas finais, antes de tentarmos responder a algumas questões vossas, lembrem-se que um bom projeto é aquele que permanece para além do fim do financiamento. Ok? Ou seja, isto chama-se sustentabilidade. Ou seja, vocês deram o primeiro salto e agora ficaram coisas naquele território. Território que pode ser nos alunos, nos diferentes participantes, na organização, no território, mas tem que ficar para além de. E esta é a vossa porta de entrada para quem tem pouca experiência, para, por exemplo, se poderem lançar em projetos de maior aporte financeiro. É óbvio que um bom projeto, para ser sustentável, precisa de tempo para lá conseguirmos chegar. Não é? Depois, como a laia de resumo de tudo aquilo que... Porque as perguntas muitas vezes no formulário parecem excessivamente simples, mas elas têm que responder permanentemente a estas dimensões. Do meu ponto de partida, onde é que está o meu diagnóstico de necessidades? Vou determinar um conjunto de objetivos. Para esses objetivos há atividades que podem ser de caráter local, de caráter regional ou mesmo de transnacional, em que eu vou lá com os professores ou vou com alguém da banda de música, porque nós vamos fazer uma coisa na área da música para aqueles territórios educativos. Que resultados é que estas atividades provocaram? E aonde é que provocaram resultados? Os chamados resultados diretos e indiretos. Provocaram resultados nos nossos alunos que passaram a ter uma melhoria do seu comportamento ou uma melhoria dos seus resultados escolares, mas provocaram resultados, por exemplo, indiretos, não expectáveis na melhoria da relação da escola-família. Portanto,
terem esta noção das dimensões que o projeto, por muito simples que ele seja, ele tem que ser um projeto. Ele tem que estar delineado e não uma calendarização de atividades. Por outro lado, outra forma de ajuda também, vocês têm disponível o Guia Erasmus Mais para 2021 e que tem o link ativo quando nós nos mandamos a apresentação, vocês podem lá ir. Agora, quem vai apresentar candidaturas ao KA 210 setor escolar vai ler apenas a parte do setor escolar, senão vão se perder. Está bem? E estas apresentações são uma forma compacta de vos facilitar a vida e vocês não ficarem perdidos num guia de 400 páginas. Portanto, isto apenas para vos dizer quem é a equipa da Ação-Chave 1, alguns de vocês conhecem, Manuel Silveira, Vera Queiro e Vera Farinha, e comigo na Ação-Chave 2 está a colega Paula que falou, a Augusta, a Liana, o Luís Pereira. Ou seja, o que nós vamos fazer agora, nestes minutos que nos faltam, é tentar responder a algumas questões que estão aqui no chat. Está bem? Paula, se puderes, João, agora podemos ficar os dois. João, agora podemos ficar sem... Sim. João, estou audível? Estás audível. Tá? Pronto. Então, eu vou ler aqui as questões que colocaram ajudam a esclarecer algumas das dúvidas. Portanto, uma das perguntas é como é que se podem inscrever na ação nas ações dia 2. Elas vão decorrer durante o dia, 2 de manhã, 2 à tarde. Vocês inscrevem-se, ela tem limite de inscrições e vai estar disponível a ligação no nosso site, no site da Agência Nacional. Depois, a outra pergunta é em que medida esta ação de pequena dimensão contempla o ensino superior? Não contempla, porque o ensino superior tem bastante experiência, as nossas entidades de ensino superior a nível nacional, todas elas utilizam o Erasmus com regularidade, com frequência e com bastante know-how. Portanto, estas candidaturas de pequena dimensão é mesmo pensadas nas organizações que nunca experienciaram estas movimentações, estas ligações com outras escolas ou outras organizações da Europa, e é para fazerem uma primeira tentativa, uma primeira abordagem portanto, à transnacionalização, à internacionalização, a um trabalho conjunto com um parceiro europeu. A Ana Aveiro resumiu aqui, portanto, a diferença entre as parcerias de cooperação é a simplicidade do formulário, o prazo e, efetivamente, o orçamento. O orçamento é muito pequeno em relação a estas parcerias, e também a possibilidade de estabelecer uma ligação apenas com um parceiro. Nós dizíamos, enquanto que este de cooperação tem que ter no mínimo 2 parceiros de países da União Europeia. Depois, os horários em relação ao dia 12, eu já disse, vão estar 2 horários disponíveis de manhã e 2 da parte da tarde. Em princípio começam às 10h30 e da parte da tarde às 3h, e portanto podem inscrever-se. Depois tem aqui uma pergunta, Manel, vamos poder responder a esta, que é da professora Armanda, ou do participante Armanda, que diz: boa tarde, o que determina o tipo de candidatura são os objetivos traçados ou o tipo de instituição que somos. Pergunto porque nós não somos uma escola, ainda que tenhamos recebido o convite, exatamente. Eu diria que aquilo que é importante a colega Armanda perceber é que não é a organização que determina. O que determina é onde é que eu quero provocar impactos. Ou seja, a minha organização até é da área da música e eu vou desenhar um projeto com parceiros de outros países, no mínimo mais um, não é? Que ambos têm experiência na área da música e na sua relação com o sistema escolar. Isso é que determina, ou seja, o alvo. Qual é o meu alvo? Porque neste momento pode entrar nestas parcerias qualquer tipo de organização. Quer dizer, o nosso homem das castanhas, que vende castanhas, pode entrar numa parceria destas, desculpem lá esta simplicidade, desde que aquilo que se pretende atingir, as organizações tenham essa experiência e o alvo que eu tenho aqui é o setor escolar. Não têm que ser as escolas só. Provavelmente nós estamos a cometer um erro nesta apresentação, porque nós queríamos
player, portanto, dou-vos um exemplo. Nós fizemos o ano passado, julgo que outubro ou coisa parecida, lançámos para esgotamento de verbas dois tipos de parcerias, umas para a criatividade, outras para o digital. Mas da criatividade, nós trabalhamos com a Europa Criativa. O programa Europa Criativa, que na sua vertente cultura, financia artistas, teatro, cinema não, que esse é o mídia, a outra vertente do Europa Criativa. E nós conseguimos ter projetos aprovados com atores completamente diferentes, com o Palácio de Sintra, com o Grupo Teatro X, com a cooperativa local, ou seja, que até já trabalhava com as escolas locais, mas nunca tinha trabalhado numa dimensão transnacional. Ou seja, é quase o meu apelo, que é, as escolas estão lá, porque é aí que se vai provocar impacto, mas, por favor, olhem para os players que estão ao vosso lado, olhem para os players internacionais. Qual é o alvo que se quer atingir? É o sistema escolar, mas trabalhando de forma conjunta com outros. Há uma pergunta seguinte, já agora, que é de um anónimo: quando apresentamos a candidatura já temos de ter um parceiro definido? Claramente. Ou seja, senão a candidatura nem sequer é aceite. Vocês têm que ser a vossa organização e, no mínimo, uma outra organização do espaço europeu. Porque quando vocês desenham a candidatura, têm que pôr lá uma coisa que se chama um OID. Ou seja, vocês registaram-se no portal do participante e que ele vai-vos atribuir um número esse, que é como se fosse o cartão de cidadão da organização, onde estão lá os dados todos. E vocês, instituição portuguesa, põem aquele OID, caem os dados, e depois encontraram um outro parceiro que também tem um OID, e os dados caem, e depois desenham o projeto. Há uma outra pergunta seguinte, que é também do anónimo, imagino que seja o mesmo: o que se entende por ter experiência? A nossa escola tem vários projetos de Erasmus, mas, como parceiros, podemos apresentar uma candidatura na modalidade de pequena dimensão? Podem. Agora, lembrem-se daquilo que é a matriz de origem. Estas parcerias de pequena dimensão destinam-se a quê? A ser a porta de entrada para organizações menos experientes. O que não quer dizer que vocês não o façam também, mas na área da avaliação vamos perceber se vocês colocaram ou não organizações parceiras sem experiência, de forma é que as agregaram, ok? Deixem-me lá ver o que está aqui a seguir. Olha, posso aproveitar aqui, agora sim, também com base nesta pergunta, a questão de procurar parceiros. A própria Comissão tem plataformas onde vocês podem encontrar parceiros, quer ao nível do escolar, quer ao nível dos adultos, quer ao nível do profissional. Tem várias plataformas onde podem. Uma delas que vos pode ajudar também a pensar sobre os projetos é a própria plataforma de resultados dos projetos europeus, onde vocês, colocando no motor de busca, põem a plataforma de resultados de projetos e aparece-vos a plataforma da Comissão com todos os projetos que já foram feitos na área portanto, da educação, nos diferentes anos em que têm decorrido estes financiamentos, e ficam com uma ideia, inclusivamente, de parceiros que podem procurar. As escolas têm uma plataforma privilegiada que é o eTwinning, mas como nós achamos que é muito importante que as escolas se relacionem com o tipo de organizações, não focamos muito a questão agora do eTwinning, embora seja uma ferramenta muito importante para as escolas, mas importa é alargar o campo e introduzir outro tipo de públicos dentro da própria escola para alcançar a inclusão e o sucesso educativo. Podemos continuar então com as perguntas, aqui também do Anónimos, que pergunta, portanto, que tem uma candidatura para a acreditação que vai terminar agora. A questão que se coloca é o que o meu colega Manuel disse há pouco. Em princípio, se vocês estão a candidatar à acreditação, também já têm alguma noção, já têm alguma experiência de Erasmus. E como também é importante dizer, toda a gente se pode candidatar aos projetos. Depois, o problema será quando for feita a avaliação, tendo em conta aqueles critérios todos que o meu colega há pouco apresentou, nas diferentes dimensões da avaliação, se aquele projeto que vocês construíram e a vossa organização se encaixam naquelas dimensões. Eu acho que a seguinte nós já respondemos, que vão ser abertas as inscrições para o dia 12,
Portanto, as pessoas têm que estar atentas e inscrever-se e vamos fazer 2 de manhã, 2 de tarde. Qual é o máximo de parceiros nestas parcerias? Eu diria que se você olhar para 30.000 euros ou olhar para a Aveiro, acho eu, e olhar para 60.000 euros, percebe que ter muitos parceiros vai condicionar-vos a vossa capacidade de realização de um conjunto de atividades. Portanto, muitas vezes, e isto é uma expressão que vem muito da sociologia urbana, que é preciso graduar a utopia. Um projeto não consegue responder a todos os problemas. Eu tenho que selecionar qual é o problema maior, qual é a variável que tem mais impacto, como é que eu consigo, com este aporte financeiro, imaginem que vocês fazem um projeto para um ano, pedem 30.000 euros, se põem 6 parceiros, quer dizer, 30.000 a dividir por 6, vocês não conseguem fazer grande coisa, não é? Portanto, provavelmente é melhor fazer um projeto mais pequeno, mas conseguir ter impactos, que ele tenha resultados diferenciadas. Há aqui uma questão do Reino Unido, Paula, podes responder? As parcerias. Sim, eu antes disso queria dizer uma coisa, portanto, em relação ao número de parceiros, não é? E exatamente, lembrem-se que são vocês que vão receber a verba na totalidade e que vão ter que distribuir pelos parceiros, portanto, têm que formatar o vosso projeto de forma que todos tenham recebam de forma equilibrada e consigam participar com equidade e com justiça naquele projeto. Em relação ao Reino Unido, eu lembro que o Reino Unido deixou de fazer parte da Comissão, portanto ele não é contabilizado como parceiro. Se vocês quiserem, ele poderá entrar com condições especiais, terá que ter uma grande justificação para que ele possa entrar, ele ter qualquer coisa muito diferente que não temos cá em Portugal e que nenhum país na Europa possa dar, portanto a justificação tem que ser muito bem fundamentada, mas lembrem-se que ele não é contabilizado como parceiro, portanto se forem vocês portugueses com um parceiro do Reino Unido, a candidatura cai, tem que ter um outro parceiro da Comunidade Económica, da Comissão Europeia. Depois o máximo... Desculpa, diz. Não, desculpa, eu interrompi. Parece aqui o colega Paulo põe 2 questões. Qual é o valor mínimo máximo para estas parcerias? Como vos dizia, 2 pacotes, 30.000 ou 60.000, não é? E que vocês têm que correlacionar isto com o número de participantes, de organizações, com o tempo que o projeto vai demorar. Aqui, em relação a esta pergunta, se há limite de participantes e podem existir deslocações entre países do projeto, podem existir deslocações, mas tudo isto tem a ver com a ideia de projeto que vocês têm e como é que a constroem. Portanto, isso está sempre dependente, lembrem-se, como o meu colega acabou de dizer, é 30.000 ou 60.000, se vocês tiverem muitos parceiros e quiserem muita gente a deslocar-se, não é possível que a verba chegue para todos. Portanto, isso tem sempre a ver com o desenho que vocês fazem do projeto, a lógica que o projeto tem e o fio condutor que tem desde o início até ao final dessa construção. Enviamos as apresentações para os e-mails ou vão estar disponíveis na página. Vai estar as atividades... quer a gravação, quer podemos enviar para os e-mails, temos que combinar isto com o colega da comunicação. Não é? Aqui perguntam, portanto, a Vânia Campos pergunta se o orçamento total deve ser dividido por atividades ou por parceiros. É por atividades, mas vocês têm que incluir os parceiros, porque se vocês têm um parceiro de um outro país e têm uma série de atividades e só vocês é que fazem as atividades, fica um bocadinho estranho. Portanto, tem a ver com a lógica daquele projeto. Aquele projeto precisa que sejam feitas 2 ou 3 atividades onde se envolvem as diferentes pessoas das organizações para construir para resolver um problema que vocês viram à partida que tinham na vossa organização. Aqui, é muito importante, as escolas privadas. Exatamente, podem concorrer as escolas privadas, públicas, associações, é tudo possível. Exatamente. PSS, ONGs. Exatamente, como está aqui, podem concorrer. Ok, deixa-me lá ver. Podem concorrer e encontrar parceiros numa escola privada, numa ONG estrangeira, vocês serem uma ONG portuguesa e fazer com outros parceiros, é tudo possível, desde que as organizações estejam registadas no portal do participante, como o meu colega disse há pouco, que tem que ter um número de identificação, não é? Aquele link que nós enviamos na apresentação que permite
que acedam ao portal da Comissão, é onde vocês fazem a inscrição da vossa organização, é-vos atribuído um número, vocês têm que fazer o upload de alguma documentação ligada à vossa organização e a partir daí podem participar. Uma questão muito importante da Maria, que diz, pelo que percebi, as candidaturas depois submetidas podem ser alteradas após a data final? Como? Não, fui eu que me expressei mal, provavelmente. Vocês submetem uma candidatura, mas lembrem-se que há um prazo limite de submissão, que é 3 de novembro, 12 horas de Bruxelas. Se vocês submeteram uma candidatura 3 dias antes e depois descobriram que ela falta qualquer coisa, podem voltar a submeter. Não podem a submeter depois da data. Senão nós não a consideramos, está bem, Maria? É só para ter esta noção presente. As candidaturas admitidas a concurso têm que ser submetidas dentro do prazo legal, que é 3 de novembro, 12 horas de Bruxelas, 11 horas de Portugal Continental, Região Autónoma da Madeira, 10 horas nos Açores. Agora, aqui a Armanda também colocou uma questão que é, portanto, refere que é uma IPS, não é? Que tem cursos de aprendizagem, mas queriam trabalhar as questões do abandono precoce. Perfeitamente, avancem, encontrem um parceiro e trabalhem isso, façam o desenho do vosso projeto. Lembrem-se que o que define o formulário é o público-alvo que vocês vão ter. Se não querem trabalhar a questão da componente profissional, entram pela escola. Se querem a componente profissional, entram pelo profissional, que também tem candidaturas, agora exatamente nesta altura, também de pequena dimensão. Artur Oliveira diz, eu fiz o registro do agrupamento para a obtenção do OID, fez o upload de todos os documentos e agora pergunta quais são os passos seguintes. Você já tem um OID, portanto já pode fazer a candidatura, vai arranjar parceiros. Depois nós, numa fase posterior, é que validamos estes OIDs, não é? Porque temos que verificar exatamente que a organização é a sua. Quando se trata de uma organização inexperiente, devemos contactar inicialmente o possível parceiro para verificar se vai ao encontro do nosso objetivo. Esta é uma pergunta muito interessante, mas que leva a falar de uma outra coisa, que é, um projeto é uma coisa que é sentida a 2, 3 ou 4 ou quantos parceiros nós quisermos. Não é um projeto que é desenhado por minha organização portuguesa e eu, porque preciso concorrer a um fundo de Erasmus, vou encontrar um parceiro que se encaixe. Não é bem esta a metodologia, é na vossa rede, na vossa networking, provavelmente IPSS, ONGs, escolas, já têm uma rede e conhecem organizações dos outros países. Provavelmente o jogo é fazer esta sedução primeiro, de forma a que se possa desenhar coletivamente, solidariamente um projeto. Porque, se vocês desenham um projeto de organização portuguesa, não vão conseguir agregar as dificuldades, as necessidades do outro. Portanto, ele deve ser feito coletivamente. Aliás, vocês vão conseguir ver, por exemplo, nas sessões dia 12, vocês podem partilhar o formulário com os vossos parceiros para eles irem vendo o que é que está a passar. Aqui uma outra questão, Maria Helena Lima Reis. Desculpe, não entrei de modo certo, pois não reconheci a minha password. Ok, pronto, esta. Podemos ter um parceiro no Brasil. Ana Paula, esta é para ti. Brasil não, é outro componente. Não, nós tínhamos as parcerias de cooperação onde isso poderá acontecer, mas tem que ser muito bem justificado. Nestas não têm que ser os parceiros europeus. Ora bem. Aqui a outra a seguir. Creio não ter sido a organização que representa é inexperiente nestas candidaturas, tal como eu, pelo que a minha questão passa por saber como definir e escolher adequadamente os parceiros. Isso tem a ver, sobretudo, também com a vossa... Vocês encontram um problema que vocês querem resolver. Imagino que têm uma unidade, por exemplo, que faz intervenção com crianças com necessidades muito específicas e vocês sabem que há uma outra escola ou uma outra organização num outro país que tem uma metodologia extraordinária. Vocês entram em contacto com eles para ver se eles estão interessados em fazer parceria e a partir daí constroem um projeto em que vos permite ir lá perceber como é que aquilo funciona, eles virem cá para vos ajudar a perceber a metodologia e é nessa lógica que se trabalham estes projetos. Poderá encontrar um parceiro que quando começa a falar com ele até parece que está tudo muito bem e depois as coisas não correm muito bem. O que eu vos queria dizer é não desanimem, porque vocês no próximo ano, a partir de março, vão ter novamente prazos para candidaturas a estes projetos e também aos outros de cooperação. Portanto, agora é uma primeira entrada, mas não desanimem e continuem à procura.
Temos provavelmente aqui as últimas 3, 4 perguntas. Sim. Num projeto em que as atividades têm lugar em contexto escolar, pré e primeiro ciclo, mas cujo impacto esperado é na capacitação de professores, devemos pensar nas áreas de ensino escolar ou profissional. Capacitação de professores, estamos a falar de ensino escolar. Ok? Pronto. Outra pergunta da Vânia do EDUPA. Não é obrigatória a deslocação dos representantes dos parceiros entre países. Vocês é que determinam se a mobilidade física é importante, irem todos, irem só alguns, numa primeira fase, se calhar apenas uma reunião para vocês até se conhecerem e, no fundo, aferirem melhor aquilo que querem fazer. Lembrem-se que podem combinar atividades físicas com atividades virtuais, porque isto mesmo é pedido que vocês façam na própria candidatura, não é? Que é, estejam preparados para, não vem outra pandemia, pronto, não vem, vamos ter a certeza que não vem, mas o digital veio para ficar. Portanto, muitas vezes, uma reunião de um dia que podia ser feita online, se calhar não é necessária a deslocação física, não é? Lembrem-se na deslocação física também na sustentabilidade ambiental, lembrem-se da utilização do comboio, do carro partilhado, do carro elétrico, também podem ir todos de bicicleta, daqui até Madrid, demoram 3 dias, mas chegam lá e estamos a falar em sustentabilidade ambiental. Tem aqui uma pergunta que ainda não entendi, como se podem encontrar parceiros. Como vos disse, há plataformas específicas que têm as diferentes organizações que já participaram. Mas vocês têm o Facebook, se colocarem o Facebook e colocarem parceiros Erasmus, aparecem imensos grupos com escolas, inclusivamente alguns já com ideias de projeto e de partilha, e consultar as redes sociais e as páginas da Comissão, que eles têm disponíveis vários projetos que têm muitos parceiros e vocês podem encontrar algo que tem a ver sempre também com a vossa ideia de projeto. Porque se vocês querem trabalhar as questões do mundo digital, têm que encontrar um tipo de parceiro. Se querem trabalhar as questões da inclusão, é outro tipo de parceiro. Depende muito dos projetos que vocês querem desenvolver. Mas nos sites da Comissão, vocês encontram as plataformas que vos ajudam a encontrar. Há aqui uma questão, acho que da Alice Pereira. Uma instituição do ensino superior pode ser parceira de uma escola num projeto de combate ao incesto escolar? Todas as organizações podem ser parceiras. Eu posso ter Microsoft, uma universidade de topo, uma escola, uma organização pequenina no meu território, desde que estas organizações contribuam para produzir um determinado resultado e um determinado impacto no setor escolar. Okay? A questão seguinte também tem enorme interesse, que é, para além das IPSS, ONGs, etc., as associações recreativas são elegíveis para a candidatura? Claro que são, desde que tenham existência legal. E queremos muito que sejam. Porquê? Porque são essas associações recreativas que trabalham muitas vezes, olhem com os nossos idosos, que trabalham muitas vezes com as nossas crianças, na formação musical, no teatro, na animação de rua, em que são eles, muitas vezes, que dão aos nossos jovens aquilo que o mundo escolástico não consegue dar. Como eu vos dizia, eu tornei-me um ser humano diferente quando tive teatro no 9º ano. Vá-se lá perceber porquê, não é? Mas nós temos aqui... Desculpa. Mas que realmente queremos muito que estas organizações comecem a colaborar de uma forma muito mais abrangente com o setor escolar. Diz Ana Paula, interrompi-te. Não, desculpa, eu ia responder aqui a esta formação para professores funcionários é possível fazer, depende do projeto, mas a ação-chave 1 que é específica para estas questões da formação do pessoal e do staff, e vocês devem ver o guia e ver onde é que podem, embora possam fazer esta também, mas depende do projeto, e lembrem-se que vocês têm que ter um parceiro já definido com atividades a serem trabalhadas em conjunto de um país europeu. E, portanto, não podem pensar exclusivamente só na formação dos vossos professores funcionários. Depende daquilo que vocês querem trabalhar nos professores e nos funcionários para dar resposta ao vosso problema, mas sempre com um parceiro. As atividades da ação-chave 1 permitem-vos que sejam as coisas organizadas, tendo em conta só a vossa organização. No caso desta pequena dimensão, a ação-chave 2 já têm que ter em conta este trabalho conjunto com o parceiro.
Uma última questão, e é a última mesmo, acho que conseguimos responder a todas. O parceiro português, é a Maria que põe a questão. Escola é uma instituição particular e nunca participou em projetos. Terá que efetuar a inscrição para obter o OID, certo? Claro, vocês não conseguem fazer candidatura se não tiverem um OID. Portanto, o primeiro passo é registar a vossa organização. Apareceu mais uma. Exatamente. Já deu a resposta. Mas o projeto tem que ser apresentado por uma escola que nos elege como parceiros e não pela instituição de ensino superior. Eu sou docente do ensino superior. Atenção, é docente do ensino superior, mas quem é o parceiro não é você, Alice, é a sua universidade. Porque nós não financiamos na Ação-Chave 2 pessoas individualmente, financiamos organizações. Está bem? Mas sim, a escola pode escolher a universidade como parceira exatamente para desenvolver alguma coisa, mas é a escola que tem que ser a candidata, não vocês. Vocês não podem candidatar-se a estas ações de pequena dimensão. Penso que respondemos a tudo, não foi, Manel? Respondemos a todas as questões. Exatamente. Se calhar vamos encerrar. Exatamente. Já ultrapassámos 10 minutos o nosso tempo. Pedir-vos desculpa por esta decalagem de 10 minutos, mas pronto, as questões foram muitas. Portanto, foi um prazer estar com vocês. Lembrem-se que tem disponível um link onde poderão ver melhor como é que escalpelizam o formulário. Inscrevam-se nas sessões de dia 12, mas por favor vejam primeiro o filme, porque senão vamos estar no dia 12 com 4 sessões a fazer questões que estão respondidas no próprio filme, está bem? Foi um enorme prazer. Muito obrigada. Em meu por nome, aguentarem tanto tempo. Da Ana Paula e dos colegas da equipa. E da nossa equipa. E disponíveis para vos ajudar em qualquer necessidade. Agora, por favor, pensem nesta dimensão. Inclusão, diversidade. Inclusão, diversidade. É muito importante para os territórios educativos. Desenhem projetos em que a inclusão lá esteja, em que todos possam participar, em que a diferença seja o valor acrescentado na parceria e não o fator de exclusão, ok? Enorme prazer estar com vocês. Até um destes. Uma boa tarde. Boa tarde.